pessoal, falando da Parashá, Rabino Roni Hadid, Meir Kalmo, estamos aqui, Parashat Bechukotai, fora de Israel, que a gente já explicou muitas vezes, tem muita confusão ainda, o pessoal escreve também ainda. Afinal de contas, que Parashá a gente está? Então, explicando mais uma vez, a gente está em Israel e fora de Israel, são duas Parashot diferentes, porque teve um delay, vamos falar delay em português, não sei, um atraso. Um atraso, né? Porque fora de Israel, vocês fizeram 2 dias de Pesach, e no segundo dia, quando aqui já não era mais Pesach, porque só fora de Israel se faz 2 dias, a gente já começou a ler a Parashá adiante, vocês ficaram na Parashá anterior. Então, se vocês quiserem se adiantar na Parashá, vocês estão convidados a fazer aliá para a terra de Israel. Enquanto isso, vocês continuam a Parashá para trás. Como 98% dos nossos ouvintes são do Brasil, verificados, então a gente vai de acordo com o Brasil, porque a gente é a favor de democracia, ordem e progresso. Então a gente está na Parashá Bechukotai, aí no Brasil. Parashá Bechukotai é a última Parashá do Sefer Vaikra. E eu vou colocar um ponto, talvez que é interessante, né, que a gente pensou um pouco também. Eu vi uma ideia racídica sobre isso, né? Eu te apresento, você acho que vai gostar da pergunta, né? A Parashá Bechukotai é uma Parashá considerada difícil, né? É uma Parashá que vem com peso, com problemas, com tzarot, né? Com tzure se fala em Yiddish, né? Quer dizer, muitos problemas, muita carga, né? De coisas que vão acontecer com o povo em momentos maus, né? Esse mundo a gente sabe que não é nenhum piquenique. E no final da Parashá se vem de repente um assunto que é como se fosse, sabe, que nem se fala nas Hadashot, né? Nas notícias, agora 180 graus vamos mudar, né? Quer dizer, agora falou, sei lá, dos 300 mil que morreram na Síria, agora vamos falar sobre o Palácio Bonzo, que vai fazer uma apresentação. É como mudar assim 180 graus, né? A câmera da Parashá, e ela passa de todas as Parashá das maldições que estão falando, né? No começo são bendições, depois maldições, e passa por uma Parashá interessante, que é as leis de uma pessoa que decidiu santificar, dar uma doação para o templo, né? De acordo com o valor de uma pessoa ou de um animal, né? Sim. Ou aqui está falando mais de pessoas, né? Então, sim, tem aqui, a gente lê, por exemplo, aqui... Não, também animal. Animal também. Também animal. Então está escrito assim... onde está aqui? O valor de uma pessoa, valor entre aspas, de uma pessoa de 20 anos até os 60 anos é 50 ciclos de prata. 20, Azahar, Esrim Shana, Avad Ben Shishim Shana, de 20 até 60. 50 ciclos de prata. 50 ciclos se fala, Sim, ciclos. Ciclos de prata daquele tempo, né, que era. Sim. Isso também me deixa um pouco mais calmo, né, porque isso mostra que a gente está dentro da faixa ainda dos 20 aos 60. A gente já não está nessa faixa. Mas tudo bem, quem está acima dos 60 também tem ainda um bom valor aqui. Bom valor. Veim Nekeval, se ele for uma mulher dos 20 até os 60... Agora a gente vai se enrolar aqui. Então vai ser 30. Sim. Agora a gente se enrola. Quer dizer, o homem é 60, a mulher é 30. Por que o homem é 60, a mulher é 30? Bom, isso tem que conversar... Isso é fácil de explicar. Ok. Porque isso não é o valor, Deus me livre, o valor intrínseco da pessoa, quanto ela vale, era o valor... O que é intrínseco? Intrínseco é o valor interno. O valor interno da pessoa, dela com ela mesma. Deus me livre. Nem a minha professora Graciete acho que sabia essa palavra. Tudo bem. Isso aí, na verdade, era um valor que era um valor econômico na época. Amém. Era um valor econômico da época, que era a capacidade de trabalho naquela época de uma pessoa. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia tem mulheres que têm capacidade de trabalho muito maior que nós dois juntos. E elas ganham de acordo, né? Mas naquela época, a Torá está refletindo quanto valia uma pessoa nesses termos. Né? Por isso que faz a ordem dessa... Essa ordem. Tanto é que mesmo um homem mais velho, a capacidade produtiva dele já é menor, depois de 60. O que é interessante, né, o que o Rashi traz aqui também, é que na continuação, né, se você vai chegar na idade mais avançada, sim, daí o homem baixa o valor dele, né, porque, como você falou, ele tem menos produtividade. Sim. E a mulher baixa também, mas ela baixa menos do que o homem. A gente pode entender também. Uma mulher, ela sempre é mais produtiva e útil do que nós quando ficarmos velhinhos. Quer dizer, o homem talvez ele seja mais produtivo, mas quando ele cai, ele fica mais velhinho. A Urashi traz, inclusive, não sei se tem aqui. Mas hoje em dia a mulher ela é mais produtiva e ela continua não caindo rápido. A gente ainda não tão produtivo e continua caindo rápido. A longevidade, graças a Deus, aumentou. As mulheres estão ganhando em todos os aspectos. O termo que o Urashi usa é muito interessante. Ele fala que
quando você tem, eu não lembro exatamente o termo, tem que achar o Rashi, mas ele fala, quando tem uma mulher em casa, velha, é um prazer. Porque eu lembro da minha avó, né, Zichronah Livracha. Nós velhos somos um fardo. Ela chegava toda noite já com aquela maçãzinha, né, ela falava em espanhol, queres uma manzana, queres uma manzana. Era toda agradável, sempre ajudando, é aquela conselheira que está sentada na cadeira, fazendo teilim, rezando e ajudando você com a E nós velhos ficamos no sofá. E os velhinhos ficam reclamando, ficam, hoje não tem comida, hoje não tem não sei o quê, me dói aqui, me dói ali, não sei o quê. Então a Torá traz isso, já que a tendência isso já mostra aqui. Que a mulher, ela tende a ser mais produtiva em termos inclusive espirituais e conselheiros do que o homem. Quer dizer, então, obviamente não dá para fixar aqui exatamente, mas mais uma vez, o que é interessante é que toda essa paraxá, né, vem depois da uma paraxá de maldições que eu esperaria, a princípio, né, que Deus venha acalmar o povo depois de todas as maldições. Por exemplo, né, na paraxá, na outra paraxá que traz as maldições, que era paraxá que tá bom, eu acho que sim. Né, no final do... Kitavô, eu sei. Paraxá Kitavô, no final da paraxá. Então, logo depois da paraxá Kitavô, o que vem? Nitzavim. Tem Manechamá. Vem Nitzavim. Que é um... Sim. Um consolo, parece. Vem Kitavô. Depois vem Nitzavim. Nitzavim, está escrito, até Nitzavim, Lifnei Hashem Elokechem, Kulchem, Achem, Shiftechem, Nechem, Israel. Vocês estão diante de Deus agora, nesse momento, todos vocês. Os homens, as mulheres, os chefes, aqueles que estão trazendo, mesmo os trabalhadores que estão trazendo os baldes d'água, estão todos juntos aqui perante Deus. E o Rashi traz lá, ele fala que por que trouxeram essa paraxá? Para o Moshe, quando viu todas as maldições que ele trouxe ao povo de Israel, ele percebeu que ele passaram dos limites em termos da vamos dizer assim, amedrontamento, né, do povo. E o povo ficou paralisado, né? Quando você faz inclusive, sabe que tem... Admoestação. Só porque eu lembrei dessa palavra, valeu a pena eu falar, mas é o que você falou. Tem um gráfico que eu vi uma vez, né, que fala sobre o efeito do medo em propaganda. Então, por exemplo, né, uma vez eu tive, né, eu lembro lá que estava na Savá, teve um fórum lá, trouxeram uns caras para mostrarem propagandas diferentes em vários países contra acidente de carro. Bom. Então tem lugares que falam, tome cuidado para dirigir. Tem lugares que trazem fotos do acidente todo, do começo até o final, e falam, você não quer passar por isso, toma cuidado. Então é lá em cima, né, amedrontar a pessoa, né? Mas o que é interessante que fizeram é que esse gráfico é assim, se você usa uma coisa mediana, você consegue manter o efeito da propaganda. Se você exagera demais, aquilo baixa. Você não consegue mais o efeito. Quer dizer, mesmo em termos educativos de amedrontamento... Você tem igual o valor do homem, que é maior, ele cai mais rápido. Ele cai mais rápido. Então eles falam, né, que quando você amedronta, você tem que saber a medida também. Se você está amedrontando de uma maneira, isso varia também de pessoa para pessoa, de filho para filho, de classe para classe, de país para país também. Se você passa dos limites, então aquele que tinha que ouvir aquela amedrontamento para te avisar dos perigos que você pode passar, aquilo pode ser um efeito contrário, as pessoas se desligam. Então eu lhe faço a pergunta que você fez antes, como é que na nossa paraxá, então, o assunto final, depois de todas as maldições, está falando do valor da pessoa. O valor da pessoa. Santificar para o Beit HaMikdash. Então, o que você queria falar sobre isso? Né, eu li na semana passada aqui em Israel, né, que o Rebbe de Lubavitch, Zichrono Livracha, bendita seja sua memória, ele escreve interessante. Ele fala, o que a gente vê aqui no final das contas? Está certo que tem diferença, que nem você falou, entre homem, mulher, etc., porque tem uma maneira geral, uma diferença entre pessoas sobre a essência de cada um, né, em termos da produtividade e tudo, mas tem que ver também um outro ponto, que em termos das pessoas aqui, todo mundo tem o mesmo valor. Quer dizer, às vezes você pode imaginar, sei lá, tem aquele milionário, ele vale muito mais. Tem aquele rabino grande, ele vale muito mais do que o outro. Tem esse, não, ele vale muito mais. Esse vale muito mais. E toda a nossa vida, essa é aquela procura, né? Quem vale mais, quem vale menos, a gente vive numa concorrência o tempo todo. Isso é um valor relativo. O valor absoluto é igual ao de todo mundo. E o valor absoluto é igual de todo mundo. É como se costuma dizer, né? Que a distância de todo mundo para Deus é a mesma, porque é infinito. Então a diferença de qualquer um até Deus é a mesma. E isso, como é que isso ajuda com as maldições? Isso ajuda, porque quando a gente vê as maldições, o que na verdade na Parshat Nitzavim que eu trouxe antes, Moshe Rabbeinu vem consolar o povo de Israel. Ele fala, olha, saibam vocês, né, apesar de tudo que amedrontaram vocês, a essência de vocês, uma essência boa, é igual, e todos vocês, mesmo os mais tzadikim, os menos tzadikim, têm uma essência divina de Deus que tem o mesmo valor. Aí você conseguiu me fazer lembrar uma historinha, que tem um palestrante que pediu uma nota de $100 para alguém,
e pegou essa nota, e pegou ela e amassou ela toda, amassou ela muito. Depois ele abriu a nota toda amassada. Eu falei, quem quer essa nota? Todo mundo levantou a mão, todo mundo queria essa nota. Mas eu amassei ela toda, ela não está na condição que estava antes. Não, mas o valor interno dela é o mesmo. Ela vai ser aceita com o mesmo valor que uma nota que está limpinha, lisinha. Isso é exatamente o que você está falando, que o valor interno nosso não muda. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Que igual os Hassidim dizem que o nosso Yetzer Hará não quer que a gente peque, ele quer que a gente fique triste. Quando a gente peca, a gente fala, uau, como eu sou uma pessoa ruim, como eu faço coisas desse tipo, e aí você fica triste. E quando você fica triste, você fala, ele quer depressão. Aí a má inclinação fala, eu consegui fazer você ficar triste. Isso que era a minha finalidade final. E o cara sente como uma mitzvah, né? Pô, eu tô triste porque eu fiz um pecado, que bom. Agora, se você pensar que você é só uma nota que amassou um pouco, mas o teu valor interno tá o mesmo, como você falou, então isso pode ajudar com as maldições todas. Isso é a ideia, né? Mais uma vez, né? Porque a ideia, afinal das contas, é falar, afinal das contas, mesmo na Parashat Bechukotai, no final, ele termina, né, já antes, consolando o povo de Israel. Tem as klalot, né, mas ele termina, né, e já fala, mas mesmo assim, mesmo naquela terra onde vocês vão estar, no exílio, eu não vou esquecer vocês. Eu vou lembrar o pacto com Yaakov, o pacto com Yitzhak, o pacto com Avraham, eu vou lembrar vocês, eu vou lembrar da terra, etc, etc, e depois das contas vocês vão voltar para a terra de Israel e vão reconstruir, em toda a consolação. Então, se você perguntar para você mesmo como eu mereço essa consolação, você merece a consolação, porque apesar de todos os pecados que você fez, apesar do exílio, apesar de todos os problemas, apesar dos sofrimentos, no final das contas, a tua essência e a essência de todos esse povo é uma essência de uma alma divina muito elevada que merece ser redendida, como se fala? Redentado. Bom, vocês corrijam a gente. Que merece ser trazida de volta para a terra de Israel. Redimida, né, para a terra de Israel. Isso que a gente vê hoje em dia. Então, isso é uma força muito grande para uma pessoa que sente, né, que está muito afastada de Deus, que nem nas klalot. E o que são maldições? Maldições vêm de uma maneira automática uma pessoa que está afastada de Deus. Quando a pessoa entende que apesar do afastamento, ela continua na essência da alma dela, tendo o mesmo valor. O valor dela é o mesmo. Você continua, você tem 20 a 60 anos, você vale a mesma coisa do que você valia antes do pecado. Quem depois de 60 também tem muito valor, a gente tem que falar. Isso é uma coisa técnica de consagração de valores da Torá. Pelo contrário, o Rabino do Lubavitch fala que ele não entende a ideia de uma pessoa pensar em entrar em, como se fala, parar de trabalhar, né? Entrar em aposentadoria. Fala, não existe aposentadoria no judaísmo. Pelo contrário, ele falou, quanto mais a pessoa está mais velha, ele tem aquela experiência, ele pode dar mais para o mundo, quer dizer, tá óbvio que em termos de dar, ele pode acrescentar muito mais para o mundo. Mas a ideia, mais uma vez, é de apresentar o teu valor interno. E o teu valor interno, por vezes, mesmo que você se sente como um pecador, é o mesmo para Deus. Mas vamos admitir que as mulheres são mais produtivas que os homens. Isso com certeza. Eu vou terminar com uma historinha também, né? Conversando com o pai do Rony, ele falou que tem que colocar bastante historinha. Então eu coloco bastante historinha agora também. Eu acho que é uma boa ideia. Então eu acrescento mais uma historinha. E conta um palestrante aqui de Israel, né? Que ele estava com um grupo de jovens que veio escutar uma palestra. Aqui em Israel se chama Mitmodedim hoje em dia. São grupos de pessoas que eram religiosas e estão meio largados, assim, quer dizer. Então, saíram das yeshivot, não tem força para estudar, então meio na rua, meio não sei o que, meio, sabe, em cima da cerca, né? Meio para cá, meio para lá. E ele foi dar uma palestra para essa turma, né? A turma, quando ele entrou na sala, todo mundo com os pés na cadeira, na mesa, assim, casê, né? Cada um com o seu iPhone, assim, casê, brincando, né? Vendo as coisas, não sei o que, Aí ele começou a dar palestra lá e falou, não sei o que, vocês têm que entender que vocês são filhos de Avraham, de Yitzhak, de Jacob, vocês têm uma alma muito elevada, etc. Começou a falar que nem eu tô falando agora, né? Aí teve um garoto que estava assim no iPhone, ele baixou assim, né, o iPhone, né, olhou pro Rabino e falou, Rabino, o quê? Você olhou bem onde você tá, né, a sala onde você tá? Olhei e falou assim, olha, você tá vendo que aqui tá todo mundo perdido, aqui a gente é a sociedade, é a parte mais baixa da sociedade. A gente tá aqui, tem pessoas aqui que já pegam também samim, como se fala, já pegam drogas, tem gente aqui que não trabalha, tem gente perdida, tem gente que já roubou aqui também, tem gente de tudo aqui, tá? Onde você pode ver essa essência de Avraham Avinu, né? E acrescentou, o Rabino ainda falou que por mérito dessa geração de tzadikim que a gente vai receber a redenção do povo de Israel e Mashiach vai chegar. Ele falou, você acha que com o que você está vendo aqui na sala, Mashiach vai chegar?
Ele falou, vem aqui um minuto, né? Ele falou que ele teve uma iluminação divina, né? Pra dar uma resposta pra ele, né? Aí ele falou, vem aqui um minuto, ele veio pra cá, né? Ele falou, o que você tem na tua mão? Ele falou, meu celular, né? Meu iPhone. Ele falou, o que tem dentro do celular? Ele falou, o Rabino não vai querer saber o que tem nesse celular. Tá cheio de coisa, né? Ele falou, então é assim, né? A gente vive uma geração hoje em dia, né? Que a gente tem nas nossas mãos, né? Se a gente quiser, as piores coisas do mundo. Você pode ver lá as drogas, perdão pelas palavras, né? Todo tipo de pritzut. Como você fala pritzut? Eu esqueci. Anti-recato, né? Okay. Feminino, não vou entrar nas palavras, mas todas as porcarias do mundo, violência. Se um cara como você, né, que tem uma coisa dessas nas mãos, durante 1 minuto durante o dia, falar pra si mesmo, olha, acho que esse negócio aqui, isso que eu tô vendo agora é uma porcaria, eu não quero ver agora, e coloca isso na mesa. Sabe o prazer que isso pode trazer, né, pro céu, pra Deus, né, quando uma pessoa faz nesse minuto agora, evitando de olhar com... Porque antigamente, né, mesmo os maiores rabinos não tinham uma coisa dessas na mão. Né? Nunca foi tão fácil pecar, nunca foi tão fácil ver porcaria. E hoje em dia uma pessoa que pode ver porcaria quando quiser e não vê essa porcaria... Uma distância mínima. Isso mostra que você ainda tem aquela neshama, aquela essência grande de Deus. Só por isso a gente já merece a redenção divina. O rapaz falou, ele descobriu o mérito na questão toda. Legal, Rabino, mas essa mais uma vez, a essência, né? A essência divina é muito grande, e por isso também a essência dessa geração, conforme escreve o Rav Kook, uma essência muito, muito grande das pessoas para poderem merecer, né, a redenção, se Deus quiser. E terminamos aqui que nem costuma te dizer no final da Parashá, né, quando se costuma ler, Hazak, Benit Hazek, quer dizer, Amém. Que nos fortalecemos e Deus nos dê força, se Deus quiser, para continuar na próxima Parashá. Por muitas vezes, para vocês todos, um Shabbat Shalom.